Saudações, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Sasha Astara, essa é a nossa irmã Nadira, quase que eu falo teu outro nome, ainda não vou falar. E hoje vamos falar sobre as crianças. É um vídeo dedicado às crianças, à infância e à criança interior. Para dar uma introdução a esse vídeo, né? Que depois tu já te apresento também, se tu quiser. Dar uma introdução a este vídeo, lembrando que só o nosso corpo cresce. A gente continua sendo aquele mesmo ser que a gente é desde a infância, né? Desde aquela criança, a gente continua sendo. Só o corpo cresce. Pode falar, mano. E que a gente continue assim, sendo crianças, né? Boa tarde, amados irmãos, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez, podendo levar para vocês umas palavras de evolução, para ajudar na caminhada de todos. Tanto a nossa irmã, a Sara, a gente se sente muito feliz quando estamos aqui diante das câmaras, eu dizia, gravando para vocês. Alegria imensurável. E neste momento do agora, pelo que está me chegando de informação do plano astral, está sendo aberta um portal de cura arcturiana através desse vídeo. Tá? Vai contemplar nós, que nós também precisamos de muita cura, né? Nós precisamos. E quem estiver assistindo o vídeo, não importa o quando, não importa, é atemporal. Isso é um processo atemporal. Porque o portal está sendo interligado a este vídeo. É um detalhe que nossos irmãos arcturianos passaram, depois vamos fazer. Que alegria. Vamos começar então nesse bate-papo, né? Vamos ver. A importância da primeira infância. A importância quando estamos iniciando a nossa jornada aqui no planeta Terra, na Mãe Gaia. Como temos que ter os cuidados, nossa, que digo assim, que seria principal quando a gente vem para esse plano, os cuidados do que falar, do que sentimos, né? Para com os nossos pequeninos. E porque depende do que vai ser falado, do que sentido, vai ficar muitos traumas que vai seguir para todo ou sempre até não for curado. Vai de geração em geração. De geração em geração, né? Traumas das gerações que não são curados passa para as crianças. Isso vem dos nossos ancestrais. Isso que os mentores dizem, né? Antes da gente, claro, tem casos que a missão que não é planejado uma criança, né? Mas quem puder planejar, né? Quem tiver condições de planejar, antes de ter uma criança, busque, primeiro de tudo, sanar os traumas. Para não passar adiante, para não traumatizar a criança com os mesmos traumas que a tua mãe, que teu pai fez contigo. E aí, se a criança não tomar consciência depois de adulto, isso vai acarretar em muita coisa, né? Ali, a primeira infância, que eu fiz um cursinho uma vez, a primeira infância compreende ali até os 3, 4 anos, né? Mas essa é uma vida que já vem desde o útero. Já desde o momento da concepção, ali, ó, desde aquele momento, o ser já está sendo influenciado pelas experiências e energias externas a ele. Isso ali que, e tipo, é um momento, é top, é muito bom esse momento, porque o ser é mais maleável, muito mais maleável. Então ele aprende muito mais rápido, né? Sim, muito mais rápido. E aí pode aprender tanto coisas negativas como positivas, né? Depende de como for conduzido. É muito importante e necessário o afeto, o contato da mãe, do pai, de olhar no olho, tocar na pele, o calor humano, isso é muito necessário. O leite,
Quem puder, tem pessoas que não podem, mas quem puder amamentar, sempre amamente, porque esse contato é muito além de dar um alimento. Você constrói todo um elo, todo um vínculo, e é ali que você forma as principais, as crenças limitantes, o que a gente vai acreditar da vida, o que a gente vai acreditar do amor, principalmente o que a gente vai acreditar dos relacionamentos, todo o ambiente, tu que é assistente sabe, né, como é que é, todo o ambiente interfere na personalidade da criança, interfere no futuro. Às vezes, a criança chorou, né, brigona, mas os pais vivem brigando na frente da criança, aí vai ficar como? Né? Às vezes nem na frente, mas fica a energia, as energias negativas de briga, de estresse, de traição. As crianças não podem não entender aqui, ó, mas elas sentem as energias porque fica impregnado nas paredes, nas janelas, no chão, tudo fica impregnado. Aí vai estar limpando sempre, não, né? Não é viável, melhor é evitar que fique, né? Há muita importância, né? A importância de ser amado. E eu vou terminar essa primeira parte aqui falando assim, ó. Essa parte aqui eu vou terminar, depois tu fala dessa. Falando assim, ó. Nossa, como que eu tô sendo influenciada aqui? Tá, vou deixar tu falar primeiro, depois a gente. Então, esses traumas, eles acabam acarretando a nossa vivência por muitos anos, como eu falei, porque eu posso falar de uma experiência minha. Aliás, eu tenho várias experiências que eu vivencio, porque é 7 anos que eu estou conselheira tutelar, e cada atendimento feito, eu consegui ter uma noção do porquê que estava acontecendo isso com as crianças, né? E quando tu começa a vivenciar, que tu começa a ter o olhar do porquê aconteceu isso com a criança, e tu vai e tu conversa com os familiares. E com a própria criança. E com a própria criança, né? A criança é a primeira, né? Que fala, que vai lá, que dá o problema. Tu vai ver o porquê que tá acontecendo isso com a criança. Quem consegue, eu sempre consegui, sabe, ver bem nitidamente esse né, papel, esse lado espiritual ali, captar o que está acontecendo com a criança. Porque tem processos ali que eles são muito profundos. E eu consegui muitas vezes ter esse olhar ali, ver, até eu dizia para meus colegas, ó, deu para perceber isso, porque a gente tem que ir longe, tem que pegar, porque as pessoas falam com o olhar, né, com o olhar da maneira que elas querem abordar, elas querem tirar a culpa, os pais, né? E só que não, o que eles fazem ali, a criança vai mostrar depois, vai dar os sinais. E isso eu posso falar também, já posso falar da minha vivência, né? Que eu, desde criança, né? Eu sempre fui uma criança bem assim, meia, como eu falei no outro vídeo, que não tinha muitos sonhos. E depois de mais idade, eu fui uma pessoa assim, consumista. E hoje eu tô, é o momento de se curar, né, dos traumas que foi deixado, mas eu não sabia. E um momento que a minha amada mãe falou comigo, mostrou através da Sasha, ela mostrou o momento que ela estava grávida de gestação, e ela acabou por falar alguma coisa para mim captar. Na verdade, foi para mim captar, eu senti o que eu precisava limpar dentro de mim, que estava me atrapalhando. Que foi um momento da gravidez da minha mãe, que foi dito algo para minha mãe, que o meu pai teria falado algo para ela, e que teria machucado muito ela, e ela acabou passando aquilo para mim, né? Olha só como é profundo, gente, isso, né?
E talvez se não tivesse vindo da minha mãe, ou de repente a minha mãe também foi magoada enquanto criança, né? Porque ela aceitou quando meu pai falou isso para ela, acabou aceitando aquilo ali, é porque já estava É dentro que as dela, pessoas né? tendem a normalizar, as pessoas não escutam as crianças, as pessoas não dão valor ao que a criança deseja. Ah, tu é criança, tu não tem que desejar nada, tu não tem que pensar nada, é eu que mando, entende? E agora, então, olha só como é profundo. Porque eu estando com aquele trauma, a minha filha acabou tendo o mesmo trauma, porque daí eu pensava que era problema, que era só o pai dela que tinha deixado essa falta nela. Mas hoje eu vejo que eu também sou culpada, porque eu acabei passando para ela também. E hoje eu estou me curando, graças a Deus. E eu sinto ela também começando a se curar. Porque enquanto uma geração não for curada, vai passar para a próxima geração. É porque alguém vai ter que resolver. Alguém vai ter que. Olha, e olha só que interessante, eu nem sabia que o vídeo dessa semana nós ia gravar falando esse assunto, né? E eu fiquei, me veio bem profundo isso no meu pensamento, sabe? Sobre esse meu trauma aí. Olha só, já era, né? Eles já botam na mente, Já né? botaram na mente que seria isso. Então, por isso da importância da gente fazer essa regressão, da gente, né, saber o que a gente tem que se curar da nossa criança que vive dentro, coisas que ficou lá dentro de nós. Porque isso é, como é que eu vou dizer assim, é automático, tu nem percebe. Inconsciente. É inconsciente, é essa palavra que eu estava procurando, que fica ali dentro de ti, tu vai agindo por esse impulso e tu nem te toca. Eu jamais imaginava que era algo que tinha ficado lá no meu inconsciente, e isso veio desde a barriga da minha mãe, né? E algumas coisas ainda vêm de vidas passadas. E de outras vidas também, né? Que é muito profundo. E isso, como eu estava falando ali, voltando aos assuntos, né, das crianças que são atendidas, elas é perceptível que vem dos pais, porque quando tu conversa com os pais, tu já vê logo, né? Que os pais estão ensinando errado, e mais do que ensinar, eles estão mostrando em atos que eles fazem, né? Porque às vezes a fala ela é esquecida, mas a forma que a gente age, né? Aí que vai ficar. Que impacta mesmo, né? Que impacta mesmo. Porque eu já vi uma frase uma vez que as crianças vão seguir não o que você fala, mas o que os pais fazem, né? E esse assunto é bem interessante, porque quantas pessoas não estão hoje agindo por impulso e nem se tocam que elas trazem traumas, né? Tem bastante também a repetição dos padrões, né? Tipo, a mulher, que é uma menina, por exemplo, né, que vê a mãe a mãe apanhando do marido, depois que ela cresce, ela vai procurar, se não for resolvido o trauma, a tendência é ela procurar um homem com as características semelhantes ao pai dela e que também vai bater nela e ela vai achar aceitável, normal, porque foi como ela viveu a experiência. E a questão, assim, quando se fala de criança, tem que falar de mãe. A mãe, ela, principalmente na gestação, ela precisa ser muito cuidada e amada. Porque tudo que ela recebe ali afeta diretamente na criança. Aí depois se torna um adulto, um adolescente, tem que ter criança com ansiedade tomando remédio. Nossa, tem muito Né? criança com ansiedade. sendo mandada para psicólogas, né? E tudo mais. TDAH que tá estourando. Meu. As crianças obesas também, é tudo influências Alergias ali, né? assim de terríveis. E outra coisa que me vem em mente para mim falar sobre as crianças, eu já ouvi, já li isso, e em algum momento, acho que a minha filha também me falou, que a psicóloga comentou com ela, sobre as crianças, umas, claro, o espírito ele não tem sexo, sobre as crianças como em relação à mulher, a menina gostar de outra menina, o menino
outro menino, não é nada de errado, né? Porque para Deus, pai e mãe, no espírito, na verdade, nós temos os dois sexos, masculino e feminino, né? Não é nada. Pai e mãe aceita, Deus, pai e mãe é aceitável e ama todos sem, como é que eu vou dizer, me foge as palavras. Sem distinção. Sem distinção, né? É incondicionalmente. Mas muito dos casos, porque isso é bem verdadeiro, porque tu vê muitas vezes, tipo, uma menina se envolver com outra menina e amanhã depois ela vê que não é aquilo e ela daí acaba casando com um menino, né? Às vezes E acontece, eu já vi isso de exemplo. Experiências da vida, né? Tem uma amiga minha que me contou de uma moça que ela conhece que viveu tempo com uma menina, depois já bem grande, né? Pessoa formada e tudo. E há pouco tempo ela se casou, né? Com um menino, tá bem? Ela viu que não era aquilo. Mas isso, sabe o que eles dizem que acontece? É quando na criança, criança mesmo, né? Pequena, sente a falta do pai ou da mãe. O pai não participa. Ou a mãe geralmente ela participa mais, né? Mas sente a falta do pai, e daí o menino vai buscar em outro menino a falta da personalidade masculina. É, porque, tipo assim, tem dois. Desculpa ter cortado. Sim, pode, a gente é que vem tão rápido. Sim, a gente eu vai tenho que falar antes que eu interagindo. esqueça. É que tem dois, tipo assim, ó. Questão da homossexualidade, brevemente, nós vamos ter que fazer um vídeo só sobre isso. Questão da homossexualidade tem dois tipos. Principal, assim, a pessoa que nasce homossexual, né? Sim, Ela vai nascer natureza. assim, tipo, tu já vê que eu, desde bem nenenzinho já tem os trejeitos mais delicados e tal. Não necessariamente seja, né? Às vezes não é. Sim, Às vezes só é um menino mais delicado. mais delicado. Mas aí tem os que nascem já, que é de nascença até a morte, aí isso apenas uma variação na experiência. Ele precisa, como missão, passar por aquela experiência, né? Não é uma coisa, não é pecado, não é karma que tá devendo, não, é apenas uma experiência diferente. E tem pessoas que ficam tão traumatizadas por alguma coisa que acontece na vida que ficam indecisas. Aí, tipo assim, tem muito caso de mulher assim que vai com várias. Tenta com homem, aí não dá certo, porque o homem vai lá, machuca, maltrata. Aí elas largam de mão, que é mulher. Só que aí, dali a pouco, começa a traição e coisa. Não fica um relacionamento estável. Porque, na verdade, ela... Na verdade, não, assim, né? Mas ela tem a tendência, ela vem com a missão de ser hétero. E aí ela foi contra essa tendência por causa de traumas, né? Tá. E aí vai dar sempre aquele relacionamento homoafetivo, sim, mas perturbados, com traição. Que ela vai estar com a mulher dela, mas cornando a mulher dela com um homem, coisa assim. E vice-versa. E a gente vê muito disso. Mas como a gente falou ali, não é todos os casos, né? Então, para cada coisa tem muitas, né? Muitos os porquês que isso acontece, né? Tem que investigar bem. Tudo tem uma investigação por trás. Mas tudo, como eles dizem, tá? Tudo como tem que estar. Cada um passa pelo que é necessário para a sua evolução. E nenhum desses devem ser julgados. Nenhum. Apenas amados e respeitados. Então, aos pais, é linda a missão que os pais têm. Quando eles aceitam, querem os filhos que nas gravidez, ou seja, ela desejada ou de repente que acontece, porque nada é por acaso. Tudo Antes de encarnar, né? você fez. Tu já fez essa escolha. Eu vejo hoje bastante conhecidas minhas, não, olha só, nem tinha plano de engravidar e eu tô grávida. E eu já ouvi isso da parte espiritual, que tem um monte de espíritos lá querendo vir, e aonde eles arrumam uma brecha, eles estão vindo, porque é necessário eles virem, para são as crianças da nova terra, né? E outro assunto, assim, que... outro tópico também, desculpa, que eu queria passar para vocês, que eu vejo assim, enquanto conselheira tutelar, e eu ouço das escolas, creches,
As nossas crianças de hoje, elas são seres muito evoluídos em corpos de criança. E as professoras, os pais, os atendentes não estão entendendo o Não tão. espírito que tem ali. Evoluídos, evoluidíssimo. Dão diagnóstico de autismo e TDAH para todo mundo. Todos estão precisando de psicóloga, porque estão muito Enchem de agitados, enchem de remédio. Amados irmãos, temos que deixar nossas crianças com a sua essência, não cortar. É lindo, deixa elas, se elas fazem barulho, se elas brigam, deixa elas ser criança com criança, sempre vão se acertar. Não tirem essa essência linda, não desviem elas do propósito de vida que elas vieram. A missão delas é linda. As crianças da nova terra, elas não têm de sabores, né? Eu digo, elas têm o espírito lindo de amor. Então não tirem isso, pelo amor de Deus, cuidem bem o que vocês vão dizer para essas crianças. Pais, guiem seus filhos da melhor forma possível, mas sempre pautados no amor. Se tiver que falar alguma coisa, falem com jeito, porque conversar com amor e carinho mas não me entende. Entendem sim, porque não é com gritos que se formam nossos filhos, que ajuda eles na caminhada. E nós vamos ser cobrados sim, de como nós estamos guiando. A nossa missão, pais, ela é árdua, mas ela é linda. E nós vamos ser cobrados se nós desviar eles do propósito que eles vieram, da missão deles. Cria muito karma. É uma missão linda, mas também tem que cuidar muito. Se vocês não estão entendendo o que está acontecendo, procurem alguém que saiba falar para vocês, porque eu ouço psicólogos mandar para psiquiatras crianças. Não é assim, vocês vão criar muito karma na vida de vocês. Que não é porque é ignorante que não tem que pagar depois. Que a pessoa sabe, as pessoas têm discernimento do que é certo e errado já. Acho que na atual condição do planeta, que nem o Mestre Jesus diz, todos têm discernimento, né? Todos têm, é parar para pensar bem como está agindo com seus filhos, o que está dizendo para eles. Eu vejo pais ali, só pensando no dinheiro, no financeiro, porque os filhos têm que ficar em casa para trabalhar, para ajudar. Eles estão esquecendo que as crianças têm que estudar, elas têm o momento delas. E que eles são seres individuais. Tem muito essa questão dos pais pensarem que as crianças, que os filhos são extensões de si. Não são. São seres individuais. Então, além do amor, tem que ter o respeito à individualidade de cada ser. Colocado. E ter a percepção, conversem com seus filhos. Hoje os pais estão no automático, né? E não param, filho, o que tu sente, o que tu gostaria. As crianças de hoje, elas estão ali para nos ensinar. Elas precisam ser ouvidas urgentemente. Urgentemente as crianças precisam ser ouvidas, porque são as crianças que vão nos ensinar, vão ajudar na evolução. Não menosprezem as crianças só porque tem um corpinho pequeno e não tem experiência de vida. É como eu contei outro dia, nós temos um grupo de estudos e eu até me emociono, sabe? Eu visitei um menininho, se chama Yuri, da nossa família, né? Que ele tá passando um processo bem doloroso, né? E ele tá com 4 aninhos e pouco, desde os 2 anos e meio, acho que ele passa por esse processo. E umas horas que eu fiquei lá com ele, e olha que eu tô buscando evolução dia após dia. Em 3 horas que nós fomos fazer uma visita para a família, né? Ele me ensinou muitas coisas a mim e ao meu companheiro Vitorino. Olha assim, incrível, lá eu vi uma alma antiguíssima, evoluída num corpinho de criança, amado, querido. Tem que ver que ser de luz que ele é. Ele dá importância às coisinhas minúsculas.
Só vou dar um exemplo do que eu ouvi dele aquele dia. Nós estávamos atravessando uma pontezinha que ele queria me mostrar a roça, sabe? Tinham feito a colheita lá na casa dele. E a gente atravessou uma ponte e eu disse, eu tenho medo, né? De atravessar essa ponte. Eu tenho um trauma com ponte. E ele me pegou pela mão e disse, vem tia que eu te ajudo, porque eu não tenho medo de nada. E dali um momento tinha frutas, pitangas, sabe, no chão. E eu disse, eu amo pitangas. Daí, quando eu percebi, ele pegou uma pitanga bem pequenininha e me trouxe. Tia, olha de presente. Ela é pequenininha, mas ela é muito docinha. E daí eu comi e disse, nossa, que saborosa. Olha só quanto ensinamento em uma, duas palavras, em um gesto tão pequeno que se torna grande. A gente acha que as coisas pequenas não têm valor, é ali que tem os grandes sabores da vida, né? Que raridade, que coisa linda, magnífica ouvir isso de uma criança que passa por um processo doloroso, mas que me disse que ele não tem medo de nada, ele é corajoso e ele está vendo nas pequenas coisas as maravilhas da vida. Que ensinamento! Olha, jamais vou esquecer dessa tarde. Os adultos esqueceram de ser crianças, né? Esqueceram que dentro de si tem uma criança. Claro, tem toda a responsabilidade de adulto, mas tem determinados momentos que dá para ser criança, né? Esqueceram que é uma criança ali dentro de si que precisa ser cuidada, ser amada, senão ela vira o quê? Um ego negativado. Se ego negativado é que nem uma criança birrenta, é uma criança birrenta. Ele sempre quer na hora que quer, sempre quer mais, não importa quanto conquiste, nunca tá bom, sempre tá ruim. Que é o que? Uma criança birrenta, nada mais é do que isso, é a tua criança interior ferida. Então é preciso, não, a gente não pode esquecer que é uma criança que precisa ser cuidada dentro de nós. E não só cuidada, como ser exposta. Devemos expor, cultivar e expor a alegria, a pureza, a inocência. Não tá sempre com espada armada, né? Às vezes a gente precisa, mas não sempre, né? Baixar as espadas ali, nem que seja para brincar com o teu próprio filho, baixar as espadas, ser a criança que tem no teu interior. Isso é de suma importância, porque faz parte do processo ascensional, inclusive, reunificar a criança interior ao teu ser. É preciso acolher, fazer um acolhimento. Há várias meditações de graça para se fazer, para trabalhar essa questão da criança interior, que aí ali tu também cura traumas. E uma outra coisa que é muito importante que se fala é o seguinte: estar encarnado, estar encarnado e estar vivo são coisas, estar vivo e viver são coisas totalmente diferentes. Tem pessoas de 80 anos que estão vivas, só estão vivas, não evoluíram nada. Assim como tem pessoas de 20 anos que viveram 80, como se tivessem vivido 80 anos, de todas as experiências que elas tiveram na vida. E por que eu tô dizendo isso? Vamos dar um outro exemplo também. Há pessoas de 80 anos que teve uma ou duas encarnações. Há uma bebê. E há pessoas de 6 anos que teve 10, 15 encarnação. Para ver que a idade do corpo não tem relação com a consciência. Não tem, e quando se fala de consciência é caráter, é moral, é experiência, aprendizagem, ensinamento, sabedoria e espiritualidade. É todo esse conjunto, né? Amor incondicional, poder divino também. Então, e aí por que eu tô dando essa introdução? Porque tem muita gente de mais idade que fala que a geração de hoje em dia é muito fresca, é perturbada. Gente, assim, até o momento da Terra, o foco era o de, sabe que em cada época, em cada semeadura da Terra, tem um foco de desenvolvimento, né? O foco que tá saindo agora, o desenvolvimento era o que desenvolveu o racional, porque o ser estava saindo de um ser primitivo para desenvolver a inteligência, o racional, certo? Então o foco era esse. Então
Emocionalmente era mais fácil para as pessoas mais antigas lidar com as coisas, adversidades emocionais, porque o foco não estava naquilo ali. O foco era desenvolver a inteligência, o racional. As crianças que estão vindo agora a partir de 2012 e até umas que vêm um pouco antes, o foco dessa nova era é desenvolver o emocional. Então essas crianças e essas pessoas mais jovens, elas estão vindo com esse foco, não tanto o racional, o emocional. Então o emocional delas vai vir muito mais sensível, muito mais capaz de puxar energia, interpretar, muito mais sensíveis. E elas estão vindo assim por causa de vocês. Como vocês eram, como a inteligência, o foco de vocês era o racional, vocês esqueceram o emocional. E aí o que gera isso? O fruto gera crianças com o emocional desequilibrado. Elas são frutos, essa questão da sensibilidade é fruto do excesso de racionalidade das pessoas mais antigas. Então a culpa é de vocês, a culpa não é delas nem dos pais delas. É culpa da sociedade, que era muito racional. Esqueceu, vocês não estavam nem aí, e não estão, na verdade, para cuidar do emocional. Era só inteligência, racional, dinheiro ali. Era só isso aí. Amor, qualquer coisa tá bom. Então, isso deu o resultado que são as crianças muito mais sensíveis. E realmente, como vem uma maior acessibilidade, é a primeira vez que esses seres estão experimentando. Muitos dos antigos que estão reencarnando. É a primeira vez que esses seres estão experimentando o sentimento, desenvolver o emocional. É óbvio que isso vai dar um choque. É óbvio. Aí vai ser desenvolvido, porque ainda tem muito que desenvolver. Aí, em dado momento, que é na próxima era ainda, né? Quando passar para a nova era, para a era do... Após o evento, como é que fala? Quando terminar a ascensão planetária, aí vai estar equilibrado o emocional com o racional. Mas é a mesma coisa a questão do feminismo e do machismo. Como antigamente era o machismo, o resultado que deu? Mulheres ficando revoltadas. O feminismo é resultado do machismo. E obviamente, como elas ficaram tão revoltadas, foram tão oprimidas, tão massacradas, que teve o desequilíbrio assim, ó. Muitas feministas, não todas, obviamente, até porque eu sou feminista, muitas feministas foram ao extremo. E como resultado. Aí, tipo, agora no futuro vai ser equilibrado. Não vai mais ter, não vai precisar mais ter esses extremos, né? Vai ser integrado, né? Vai ser a unidade. Mas é isso, é preciso que existam os extremos para poder equilibrar. Então, assim, essas crianças que estão vindo agora, sementes estelares, ou seja, são seres, grande parte são seres muito mais, aliás, me chegou a informação aqui, não está mais encarnando ser, como é que fala, não é mais possível a encarnação, tipo assim, quem estiver encarnando, que não seja ascensionado, quem não for ascensionado e iluminado, não tem mais chance de reencarnar agora, tá? Os únicos que estão reencarnando agora são sementes estelares, que são seres mais evoluídos de outros planetas extraterrestres, mestres ascensos, anjos, isso aí. É só isso que está sendo permitido encarnar. Ou seja, se a pessoa faz caquinha agora, ela não encarna mais. Eles estão encarnando para o quê? Para fortalecer a rede crística e ajudar a limpar aqui no plano físico toda a parte de trevas, para assim for transformar a Terra. Detalhe, quando se é um ser de luz, o teu emocional é outra história, é outro controle. O teu racional é outro controle, é outra liberdade. É óbvio que vai dar choque. Muitas têm depressão. Muitas não sobrevivem à maioridade. E isso nós estamos sentindo, eu pelo menos depois que eu busquei a evolução, já é outro pensamento, já está mudando, isso que eu digo, né, que é tão pouquinho perto do que é para ser, e a minha vida já mudou tanto, né, tô conseguindo, né, devagarinho, ainda não curei tudo, tenho muito que curar ainda dessa criança interior, mas a vida da gente muda assim, tu já não tem medo,
né? Muitas coisas tu vai deixando de lado. É como um saco cheio, ele vai esvaziando cada dia mais, né? E outra, assim, essas crianças aí que estão vindo, que ela falou, o mestre Miguel, Sananda também já falaram, né? Que essa era aí vai ser a era do amor, né? E elas vão enxergar tudo com o coração. Por isso que a Terra, depois da transição, vai ser a era do amor. Então, quem não tiver amor no coração, não vai se adaptar mais. As pessoas vão começar a ser expurgadas, mas é pelo que elas têm dentro delas, né? Pelo sentimento que elas vão, se é de amor ou se é de raiva, ódio, né? Vão vibrar, a vibração quanto mais alta, melhor para continuar aqui nesse momento que agora já está acontecendo. Bastante estão sendo expurgados, né? E só vai ficar aqui quem tiver bons sentimentos. E essas crianças que estão vindo já são super amorosas, desenvolvidas, como ela falou, para ajudar as pessoas que precisam, as famílias, nos pais. Vou lá com aqueles pais lá que eles estão precisando de ajuda. Então, mas às vezes os pais daí estão no automático e não estão já percebendo, porque essas crianças, muitas já estão aí, né? E os pais estão mandando para psicólogo e tudo mais. Gente, vamos parar e pensar e largar de lado um pouquinho o serviço e conversar com seus filhos, entender que criança vocês têm em casa. Professoras, diretoras, olhem bem o que vocês estão fazendo, porque vocês também vão acarretar karmas para a vida de vocês, podem ter certeza. Senão isso é porque vocês também, não é só os pais, também os professores, os momentos que estão lá, o que vocês estão fazendo. Todos os mestres. Todos os mestres, o que vocês estão fazendo com essas crianças? Podem ver, elas são crianças doces, amáveis, só que vão botando traumas nelas e elas vão se modificando. E elas querem, quando elas querem chamar atenção, quando elas estão assim, né, revoltadas, é um modo de chamar atenção. Poxa, o que está acontecendo com essa criança, né? É como eu disse, eu consegui ver vários momentos ali, enquanto conselheira, do que estava acontecendo com aquela menina, com aquele menino revoltado, que não queria voltar para casa e tudo mais. E muitas vezes a gente não consegue aprofundar tanto, porque os pais não dão entrada para isso, né? Mas os karmas não serão meus, serão deles, né? Por isso a gente está aqui para ajudar nesse processo, né? Nesse momento aí para as pessoas entender o que está acontecendo, porque tem muitos pais e professores que não estão entendendo, né? Daí é mais fácil mandar para psicóloga, para psiquiatra, tem que resolver o problema. Os outros que resolvam. Tá louco. E daí tu pega uma psicóloga que também não tá no entendimento, porque eu vejo muito trauma, poucas, né? Vão deixar mais trauma ainda nas crianças, estão enchendo elas de remédio e elas não estão sendo curadas, queridas, né? Daí enche elas de remédio, elas ficam, né? Gente, pelo amor de Deus. Perante a vida daí. Anestesiada, quando elas podiam estar ali, né? Seguindo a caminhada delas, estão cortando isso delas. E não batam nas crianças, pelo amor de Deus. É uma coisa que não precisaria estar falando, mas antes que tem que falar, não adianta. Não batam nas crianças. Além disso, dar traumas difíceis de ser resolvidos, que levam anos pra gente limpar. Criança não aprende através de apanhar. Não aprende. Porque a criança é um ser humano. O ser humano aprende através do que? Impacto emocional. Uma conversa bem falada que pega, mas tem que ser algo que pega ali no emocional, que desenvolva principalmente a compaixão, que doa no emocional. Claro, não tô falando pra humilhar, pelo amor de Deus, eu tô falando de conscientizar. Isso vai mudar. O amor muda. O amor aplicado no emocional é que muda um ser, tanto adulto quanto criança. Não é apanhando, não, pelo amor de Deus, não é apanhando, não é batendo. Diz, eu apanhei e não deu nada. Deu, tu tá casado com um homem que te bate, tu tá casada com um homem que te trai, tu tá casada com uma mulher que te trata que nem cachorro, te falta dinheiro, te falta financeiro, só atrai homem que não presta. Falta dinheiro, ou é rico, mas tá sempre faltando alguma coisa. Procura mulher, procura homem, procura de tudo.
tá sempre faltando alguma coisa. Tá lá o carro cheio de carro, agora é cheio de carro. Sempre faltando alguma coisa. Tem família linda, mulher, criança, tudo faltando alguma coisa. Né? Aí vocês vêm dizer pra mim que não dá nada, apanhar e ser tratado mal na infância, não dá nada. Olha bem, observem bem a vida de vocês, porque vocês estão achando que é normal a vida ser difícil. Não é normal a vida ser difícil. A vida aqui não é pra ser difícil, é pra gente aprender a co-criar a realidade. A gente aqui cria coisa errada através de experiências negativas do passado que não são transformadas, ressignificadas. Então, tá aí, é óbvio, só não vê quem não quer, porque eu sei que muita gente não vai gostar. Só não vê quem não quer, porque é óbvio, tá na cara que as pessoas não estão bem. Olha, de 10 pessoas, 9 ter que se tratar, tomar um remédio psiquiátrico. De 10, 9 tem que estar indo no psiquiatra, tem que estar... Isso quando pode, que a maioria não pode ir, tem que ir tudo pelo SUS. Me veio na mente agora um ponto assim, ó. A gente falou nos traumas quando a criança tá no útero da mãe. Daí, vamos fazer um exemplo. Tudo tranquilo quando tá no útero, os pais agiram da melhor forma possível. Daí, a um certo ponto, as crianças apanham, né? Daí, começa o desvio ali, como ela falou, né? Então, olha só como tem vários pontos que a gente precisa cuidar, que quanta atenção a gente tem que ter com as nossas crianças, que pode não ser no útero, pode ser dali uns anos, né, que tu age de mau jeito com as crianças, porque eu lembro muito bem da minha época, tinha pais que batiam também antigamente, muito, até mais do que hoje, né? Mas também tinha pais que com uma olhada as crianças já entendiam. Por causa, né, do respeito. Respeito. E respeito se conquista pelo amor, não batendo. E olha, eu digo assim, que a gente aprendeu nas formas duras da vida. E quando é um olhar, os pais se mostrar, se impor perante as crianças. Não é o teu momento, meu filho, quando eles pedem as coisas, não é a hora. Diz não, eles precisam ouvir ou não. Senão não pensa que cresce, você lasca. Você lasca, né? Diz não, por que os pais querem dar tudo? Os pais estão dando tudo que é coisas materiais e estão deixando faltar o importante, que é o amor, é o brincar, é o jogar bola. O meu netinho, outro domingo aqui, ele foi tomar banho de chuva, que alegria para ele aquele momento, tá tomando banho de chuva. Essas coisas aí que ele vai lembrar. As coisas materiais eu percebo que eu dou de presente para ele, ganhou agora, dali um momento ele já não olha mais os brinquedos, né? Mas quando tu dá um livro, quando tu dá um joguinho de montar, quando tu dá a atenção, tu joga uma bola, né? Tu conversa com ele, como eles ficam atentos, doem o seu tempo aos seus filhos. Eu me arrependo muito de não ter dado o meu tempo mais para os meus filhos. Mas claro, hoje eu sei, era o que eu podia dar naquele momento, porque eu também tinha minha criança ferida, né? Então, invistam na inteligência emocional. Vocês querem fazer de tudo para a criança ser ali, ó, aprendendo acadêmico, aprender uma profissão para ter os pila, mas o emocional, ó, invistam na inteligência emocional. Aprendam primeiro, né? Porque a maioria não tem inteligência emocional. Aprendam primeiro e ensinam as crianças desde pequena como gerar as emoções, né? Tem vários cursos, vídeos gratuitos sobre isso. É preciso aprender, né? Para equilibrar. E o limite, a questão do amor, né? O amor, ele tem muitas formas. Inclusive o dizer não. Inclusive ser, né, mais veemente, mais energético, que nem diz Jesus, que Jesus não disse que ele é brabo, ele disse que ele é energético. Eu disse pra ele, eu falei pra Jesus, tá, então tu deu a mesma chicotada nos caras. Ele, sim, eu tive que ser energética. Tá certo, até então. A palavra amorosa, né, energética. Até nisso, o nosso amado Jesus, ele é amável. Tá
É incrível, né? Ele mora, e hoje em dia, quem lida com o pessoal, com os obsessores, precisa ser. Porque se tu chega nos lugares, os caras estão te dando soco. Tu vai chegar lá, paz e amor, não vai. Eu sou paz e amor, então não dá certo. Não, tu apanhava. Diz que nem te levo. Paz Tu e vai amor. tu vai pra tratar as crianças. Vamos, lá. amados irmãos, tá, né? E vamos botar, já que estamos falando disso, né? Vamos botar falando, continuando falando de criança. Eres. Os Nossos Erês. amados irmãozinhos herês, quanta alegria eles nos trazem cada vez que eles vêm aqui conversar com a gente. A Sasha tem os herês dela, eu também tenho os meus, mas ainda não comecei a trabalhar com eles, né? E é maravilhoso, né, Sasha? Tu pode falar bem sobre eles, né? Os Erês, como é conhecido aqui no Brasil, né? É uma falange da Umbanda. Tem a linha dos IBGs também, mas é outra história. E eu não posso falar porque eu não sei nada de candomblé. Mas é alguma coisa semelhante pelos que a gente vê no plano astral. E aí cada região, como todas as entidades, cada região eles se apresentam com um nome. Mas são o quê? São espíritos, geralmente, de pessoas que morreram na infância. Crianças. Assim, descansar minhas costas. Morreram, desencarnaram como crianças. Então, eles adotam aquela aparência, aquelas características, mas ele sabe que ele é adulto, ele tem consciência de adulto, Olha só. e sabe das vidas passadas que foi adulto, mas ele adota aquilo ali como missão, como trabalho. Claro, e ali também tem muitos que nunca sequer encarnaram, que são crianças encantadas. Que lindo. Nunca encarnaram na Terra, são encantadas. Tem extraterrestres também, crianças. E é uma falange que lida com a alegria, a pureza. E eles são os mais rápidos para atender pedido. São os que têm mais flexibilidade de atender pedido, tipo os que têm mais compaixão e misericórdia. São os que trazem mais alegria, inclusive quando uma pessoa que lida, que trabalha incorporando um erê, se ela por acaso vir a pensar cometer suicídio, eles podem incorporar força para impedir. Eu tô até emocionada ó, falando deles. Os elementos deles, né? Eles gostam de doce, como qualquer criança, mas doces mais antigos, porque quando eles eram criança na Terra, eles comiam, tipo, aquelas tetas de nega, merengues, essas coisas que eles comiam, né? Tem que lembrar comprar, né, essas coisas. Paçoca, que tu dá bastante. Eu dou bastante paçoca pra eles. Porque eram as coisas que eles comiam quando eles eram vivos, esse refrigerante, aqueles mais baratinhos, era o que eles comiam, porque geralmente eles eram criança muito pobre também, né? Sim. Tem bastante criança negra nessas falanges aí, muito pobre. Amado. O Joãozinho, ele já me contou a história dele, vamos ver se eu me lembro agora. Um dos herês que trabalha comigo é o Joãozinho. Eu adotei ele como um filho pra mim. Cada criança ali tem o seu jeitinho. Tem os que ficam se arremedando, tem os que são mais serinhos, tem os que vêm chorando, chora por tudo. Tem os mais alegres, tem mais educadinho, e tem os fofoqueiros. Que aí entra o Joãozinho, que é fofoqueiro. Já a Conchinha mais quietinha, eu acho, né? Sim. Acho que ela é mais quietinha. Mais quieta, sim. O Joãozinho que é fofoqueiro. E o Joãozinho, ele morreu, ele tinha uns 9, 10 anos. Ele desencarnou. Ele me mostrou, ele é uma criança negra, com cabelinho bem curtinho, daqueles bem caracoladinho. Lindo. E ele me mostrou ele jogando na África, que ele era africano, ele jogando futebol. Com coisa lá, eu nem sei o que é aquilo lá, não é uma bola. Tipo, só uns pau fincados, assim, sabe? Bem pobre, assim. Sim. Ele jogando futebol. E ele, apesar de ele ter uns 9 anos, ele parecia grandão. Ele era uma criança grande. Isso aqui muito fofinho. E aí as outras crianças, ele reclamava que as outras crianças não gostavam dele por causa que ele era muito grande para a idade dele. E aí ele desencarnou, não me lembro o que foi agora, do que é que ele desencarnou. E a Conchinha, mas ele tá bem, obviamente, né? E muito iluminada, né? Aí ele mora no plano astral superior, na beirada da praia ali, na junção da água com a areia. Aquelas pedrinhas ali, é ali que ele mora. A Conchinha é diferente. A Conchinha, ela morreu desencarnou, ela tem a pele assim, meio douradinha e o cabelo cor de mel, e a testinha grande.
E ela desencarnou com 2 anos. 2 anos. E aí, de câncer. Ela desencarnou com 2 anos de câncer. E ela me mostrou que nas fases finais ela tava toda carequinha, assim. Ela sofreu bastante. E aí ela já mora num... Ela trabalha, ela vai bastante de tem as pedrinhas coloridas da Ela praia. me falou. E ela tem uma boneca no plano astral, que é a boneca da cintura pra baixo é uma sereinha. Que linda. Uma boneca de pano, sabe? E que da cintura pra baixo é uma sereinha. E ela fica numa casa também, perto da praia. Ela não fica que nem Josi, que tá sempre na água lá, né? Ela fica nessa casa. E ela é cuidada por uma família astral. E aí eles são muito fofinhos, né? Esses minhas crianças, elas são da linha... São regidos, sempre uma criança regida com um grupo de orixá, né? Os meus são regidos por Iemanjá, que é a dona da minha cabeça. Aí os regidos por Iemanjá vão sempre vir na linha das águas. Do mar, da praia, conchinha, estrelinha, coisinha assim. E aí a tendência dos herês de Iemanjá são seres mais emocionais e mais calminho, ou chorão. Agora, por exemplo, os herês das crianças de Iansã são loucos, né? Aí tem os nomes Brasinha, Foguinho. É coisa mais fofa. E eles são mais louquinhos, de ficar brincando, pulando, correndo, coisa assim. E também os de Oxum são chorão, né? Metido, de ficar se arremedando. Cada um tem a sua característica. E ainda tem as outras falanges. Tem as falanges dos Curumim, que é uma parte de herê de criança que é só os índios. Só índiozinho. Os Curumim, né? Enfim, é uma coisa muito grande, é lindo assim. E a gente pode invocar eles sempre que precisar de alegria e de qualquer outra coisa. Porque, ó, eu vou dizer assim, ó. O que Herê faz, nem Exu ninguém faz. Eles têm um poder, que eu não sei de onde é que vem, mas eles têm um poder que é maior que qualquer outra falange. O que eles fazem, e pra cobrar também são bons, né? Eu digo, nem a minha cunhada pediu uma coisa. O Joãozinho, acho que ficou 7 dias da semana, todas as noites ele ficou cobrando em sonho ela. E toda hora ele aparecia e mostrava os dois. Olha aqui, tia. Fazia assim, olha aqui, tia. Figura, ele é uma figura. Ele fica cobrando, eles ficam cobrando. Eles são Ele muito... é um amor. Pois é, os dois são os amados teus herês, né? E nem tudo dá pra levar o pé da letra, eles gostam de brincar bastante. E, tipo, o Joãozinho, ele tem uma mania de dizer que todo mundo tá grato. Mas nem todo mundo, mas essa aí é uma coisa que é brincadeira dele, né? Dele, que é uma coisa dele. Então ele fica dizendo que todo mundo, vem beber, tia? Coisa assim, vem beber, sim. Porque ele gosta muito de beber e ele quer que venha muito criança, né? Mas não significa que vai vir necessariamente, então não se apavore com o Joãozinho. Já a Conchinha não. Conchinha, pelo que eu sei, ela é mais quieta. E ela é bem séria no que ela fala. Ela é mais quieta. Mas ela não é muito de falar, né? Não. Porque eu vejo que ela mais brincava, sabe? Ela é mais de brincar. Semana passada, quando ela veio conversar comigo, ela é mais séria, assim, né? A magia deles tá no brincar, sempre que eles vê. Aí chega ele fica brincando, pensa que não tá fazendo nada. Não, ele tá fazendo uma baita de um trabalho. A magia das crianças é brincar, é rir, se divertir, comer o docinho deles. O mimi, na hora que eles vão mimir, eles levam um monte de energia negativa junto, transmuta, transforma. Inclusive a Conchinha, terça-feira passada, que ela esteve aqui, ela disse que os tios mandaram ela vir para limpar as energias ali do meu salão, né? Que precisava limpar umas coisas ali. Daí ela caminhava, ela dançava e ela tava limpando, né? Cura a parte feminina. Curam muito a parte feminina. O útero, o ovário, eles limpam tudo, essas partes femininas. É muito mágico, é muito... É mágico, é lindo, é maravilhoso. Eu tenho o Joãozinho como um filho pra mim, porque eu não está no meu plano encarnatório de gerar um filho, né, biologicamente. E eu não quero também ter. Então, por enquanto eu não tenho condições financeiras de adotar crianças, porque eu quero adotar. Mas tu já sabe, né? Sim. Nós já sabemos. No momento certo vem. No momento certo. Enquanto não vem isso, eu tenho o Joãozinho como um filho pra mim. São meus bebezinhos. E ele se manifesta nas velinhas. A gente acende as velas. A vela desse tamanho chama desse, né? As velas ficam compridonas assim, giro, pisco, voltão. O único que manifesta mais em chama, assim, que os herê do meu grupo é o Caboclo e o Miguel. Miguel mostra muito também, chefe. E só pra mim. Se eu vou mostrar pra outra pessoa, ele para.
É, porque tu não vai duvidar de mim. De mim tu não duvida. Bom, da minha parte, acho que era isso. Quiser falar mais alguma coisa? Da minha parte, eu também acho que o que a gente precisava transmitir nesse vídeo, a gente acho que conseguiu passar, né, para vocês. Espero que seja de grande valia. Quando vocês ouvirem ele, ouçam com atenção. Ouçam e parem o vídeo e pensem no que reflitam. Ouçam com o coração. Com o coração. Porque nós estamos transmitindo aqui para vocês com o coração, em festa. Eu disse para Sasha hoje, meu melhor momento é quando nós estamos gravando. Eu acho que a gente nasceu para isso, né? É missão. Porque essa é tão lindo. Esse momento é mágico para mim e é para Sasha quando a gente tá falando. Eu amo. Então, com gratidão e alegria, a minha parte também acho que precisava ser dito, foi passado. E gratidão por vocês terem ouvido o chamado e que consiga ajudar vocês na evolução, na caminhada e quem tem filhos, quem vai ouvir, que seja de grande valia. E seria isso. Um beijo no coração de todos vocês. Gratidão por estar aqui. E finalizando, a importância disso é o seguinte: são essas crianças que vão fazer o novo mundo. E simples. Querem ter um mundo melhor, mais evoluído, mais iluminado? Cuidem das crianças, dos pequenos. São eles. Futuro. E emocional, principalmente. Porque dinheiro, inteligência é só estudar. Agora o emocional é aqui, ó, pá. E é isso, então. Extrema gratidão de nossa parte. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de nos seguir e tudo mais. Não esqueçam, como forma de gratidão, para chegar em mais pessoas, assim ajudar mais pessoas. E mais pra frente, quando a gente tiver mais seguidores, porque eu vou esperar ter mais seguidores, eu vou começar a gravar os vídeos de tarô. Mas eu vou esperar ter mais seguidor, porque vocês só querem saber do futuro. E é isso, gratidão. Gratidão.